que são os nanomateriais? A palavra nanomaterial tem um prefixo chamado nano, ou seja, vem da palavra nanômetro, que significa 1 bilionésimo de metro, 10 a menos 9 metros, por assim falar. Ele é 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Para um material ser considerado um nanomaterial, as suas dimensões precisam ter, no mínimo, um comprimento da escala de 1 nanômetro até 100 nanômetros. Ou seja, são menores do que bactérias e de alguns vírus que ficam na sua maçaneta. E esses nanomateriais são bastante especiais e importantes, pois servem para inúmeras aplicações no nosso dia a dia. Nanomateriais não são uma coisa exclusivas do invenções humanas ou feitas em laboratórios. Existem nanomateriais vindos da natureza, nas nuvens da cinza de vulcões ou até mesmo nas brisas marítimas e no fumo de incêndios, por exemplo. Tem presença de nanopartículas e nanomateriais. Mas graças à nanotecnologia, nós conseguimos criar materiais já existentes, porém em escalas muito menores, transformando ele em nanomateriais. Porém, os nanomateriais não são só importantes por causa do seu tamanho bem reduzido, mas esses materiais nessa escala nanométrica, eles possuem alterações em suas propriedades, mudando as suas características de resistência mecânica e de reatividade, por exemplo. Então, vocês vão conferir nesse vídeo aqui mais sobre nanomateriais. Em 1959, se falou pela primeira vez em nanotecnologia. O físico Richard Feynman comentou sobre a possibilidade de algum dia manipular átomos e moléculas que resultariam em componentes tão pequenos que seriam impossíveis de serem vistos a olho nu. Anos depois disso, em 1981, dois cientistas criaram o microscópio de tunelamento, com o objetivo de promover e incentivar a nanotecnologia. Esse microscópio ele era muito avançado para a época, pois ele independia de qualquer uso de luz e ele funcionava por causa do efeito túnel, que permitia a visualização de átomos e de moléculas de maneira individual, e também detectava regiões de alta densidade eletrônica. Inclusive, o objeto mais tarde ganhou o Prêmio Nobel, em 1986. As pesquisas a respeito da nanotecnologia vêm crescendo cada vez mais. Inclusive, o nosso país possui programas de incentivo para cientistas, físicos e indústrias da área. Porém, ainda estamos muito longe de poder criar e controlar máquinas nessa escala. Os nanomateriais estão em várias áreas da indústria, entre elas na eletrônica. Na eletrônica, eles estão a ponto de substituir o silício para produzir microchips e alguns materiais, alguns dispositivos que são menores, mais rápidos, mais leves. Assim como os nanofios, que também são mais rápidos, mais condutores e leves, que também vão substituir os fios convencionais daqui a um tempo. Na energia, lá na Universidade de Kyoto, estão sendo projetados novos painéis de energia que conseguem duplicar a quantidade de energia em corrente elétrica. Na eólica, é possível perceber também a produção de novas turbinas eólicas, que são mais rápidas, mais leves, mais fortes e também acabam sendo mais baratas. Na biomedicina, a nanotecnologia está ajudando no diagnóstico e tratamento de doenças neurodegenerativas e o câncer. Elas atacam somente as células cancerígenas, deixando as células, as demais células, na verdade, livre de qualquer tipo de exposição. Então é dessa forma que ela acaba funcionando na biomedicina. Bom, meu nome é Guilherme e eu vou continuar falando um pouco sobre as aplicações e os usos da nanotecnologia e dos nanomateriais. E eu vou falar um pouco dessa aplicação na questão ambiental, na questão da qualidade dos alimentos e também na indústria têxtil. Bom, na questão ambiental, a nanotecnologia ela pode ser observada na purificação do ar e na purificação da água por meio da utilização de nanobolhas e nanofiltração, o que permite realizar a separação de moléculas de acordo com seus tamanhos e densidades específicas.
A separação ela é obtida por meio da retirada de substâncias orgânicas, como micropoluentes e íons polivalentes da água e do ar, o que acaba sendo benéfico para o meio ambiente. E também a nanotecnologia ela pode ser observada na utilização de nanocatalisadores, que permite que as reações químicas que utilizam esses nanocatalisadores sejam mais eficientes e, por consequência, sejam menos poluentes. Já na questão da qualidade dos alimentos, a nanotecnologia ela pode ser observada na utilização de nanobiosensores, que permitem detectar a presença de patógenos tanto nos alimentos quanto na água, que podem ser nocivos aos seres humanos. Esses nanobiosensores eles permitem identificar esses patógenos que podem trazer algum dano ao ser humano, e eles estão diretamente relacionados com a questão da saúde pública e da segurança alimentar. Um exemplo dessa utilização de nanobiosensores nos alimentos seriam para detectar a presença de quantidades elevadas de pesticida nos alimentos, o que pode ser prejudicial aos seres humanos. Já na questão da indústria têxtil, a nanotecnologia ela pode ser observada na fabricação de tecidos inteligentes, que são tecidos mais resistentes, leves e duradouros. E esses tecidos são principalmente utilizados na fabricação de acessórios e roupas esportivas. Um exemplo da utilização desses tecidos inteligentes seriam as roupas com proteção UV, que são roupas com proteção solar, e também roupas dry fit, que permitem uma maior evaporação do suor durante a prática da atividade física, e elas têm uma melhor regulação da temperatura. E também tem uma maior resistência à absorção de água, o que facilita bastante a prática de atividade física. E essa tecnologia é geralmente usada em roupas de futebol, sendo essas algumas das aplicações da nanotecnologia e dos nanomateriais no nosso cotidiano. Apesar das grandes vantagens que os nanomateriais podem trazer para os seres humanos, é importante destacar algumas desvantagens e cuidados que a gente tem que tomar com eles. Pois apesar de parecer um tipo de tecnologia que está sendo desenvolvida bastante promissora, alguns cuidados devem ser tomados quando se fala nesse assunto, pois os cientistas ainda não têm muito conhecimento acerca de como esses nanomateriais eles vão reagir, interagir no meio ambiente. Por isso que eles citam algumas desvantagens. Por exemplo, o fato de que esses materiais podem ter propriedades bioacumulativas, ou seja, eles acabam se acumulando em determinado ser humano, em determinado ambiente, ou até mesmo no ar, e podem causar efeitos colaterais no futuro, pois apesar de ser bem pequeno, essa bioacumulação constante de repetidas vezes pode acarretar em problemas bastante graves no futuro. Uma das desvantagens que os cientistas citam é a questão de que ele pode penetrar nas células do corpo humano, no cérebro, no fígado, no baço e até mesmo em vários tecidos do nosso corpo, vários órgãos, o que pode causar problemas que até mesmo os cientistas não sabem dizer atualmente quais são os riscos. Outra questão principal que eles citam é a questão da inalação, pois como são bastante pequenos, as vias respiratórias são o principal caminho onde eles acabam entrando no nosso corpo, pois quando se criam esses nanomateriais, acabam gerando bastante poeira e essas partículas podem entrar no corpo, podem ser depositados em um meio ambiente, em um rio, um lago, por exemplo, e causando esses efeitos, como por exemplo, falando na questão das nossas vias respiratórias, através de nanotubos de carbono e nanofibras, que eles podem causar efeitos pulmonares prejudiciais à nossa saúde, como a fibrose pulmonar. Outros efeitos também que os cientistas citam é a questão da sua composição química, sua composição físico-química, a questão do tamanho, do formato, da capacidade de agregação e aglomeração que esses nanomateriais podem ter quando em contato com o meio externo, pois eles podem acabar gerando outros tipos de substância, alterar o nível de toxicidade, o nível de pH pode ser modificado dependendo do ambiente onde eles estão inseridos. Então, são diversos fatores que tem que se levar em consideração quando se fala na utilização desses nanomateriais. Pois, um exemplo, já existem alguns nanomateriais que são utilizados, que estão sendo utilizados pelas pessoas no cotidiano, como, por exemplo, no protetor solar.
Quando se utiliza o protetor solar, as pessoas passam e depois elas vão tomar um banho de rio, um banho de mar. E esse protetor solar, ele acaba se misturando com a água, né, nesses ambientes. E esses nanomateriais também vão junto. E a acumulação deles nesses ambientes podem causar problemas gravíssimos, que podem interferir na reprodução de algumas espécies marinhas ou espécies que vivem no rio, pode alterar a vegetação do local, ter relação com o clima. Então, são diversos fatores que estão ligados a eles que devem ser levados em consideração quando se fala a respeito do uso desses nanomateriais no cotidiano da humanidade, sendo que, levando em consideração que hoje a gente não tem um conhecimento muito amplo para estar utilizando esse novo composto que os cientistas vêm estudando.